Radioacústica. Está por Porto Alegre ou por Sentinela do Sul hoje, hein? Hoje estou em Porto Alegre, aqui estou na cadeira do advogado, falando contigo. Parabéns para vocês, o meu colega Flávio Torino esteve aqui hoje, nosso comentarista esportivo. Hoje é dia do advogado, hein? Isso aí, e eu transmito também os meus parabéns aos meus colegas advogados no dia. Pois muito conversei contigo na época do nosso amigo Luiz Batistella aqui da Pompeia, né, o Flávio Albino? Flávio Albino, parceiraço do Batistella aí nas questões dos sindicatos aí, do emprego, das negociações trabalhistas, né, Flávio? O Batistella foi um diretor do sindicato local de Camaquã, da Fé Comércio, né? Ativo, e trabalhamos juntos aí nas negociações coletivas e nessas questões que envolvem o direito do trabalho e o direito sindical. Que legal, tenho saudade dele aqui, ele tá curtindo agora uma aposentadoria, só quer saber de praia. Enquanto isso, nós se viramos por aqui, né, Flávio? Bom, vamos falar sobre esse assunto que eu acho que é importante, e eu queria tentar entender um pouquinho para trás isso, Flávio. A questão, o Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, vem melhorando a questão e desenvolvimento da questão da produção do azeite de oliva, e em especial, praticamente, o extra virgem. Só que o Brasil, há muitos e muitos anos, já importa azeites de outros lugares, principalmente, eu acho que Portugal e Espanha. E enquanto nós não tínhamos uma produção local, só me corrige, tá? A gente comprava os produtos e aqueles produtos entravam nas nossas casas daquele jeito, só que começa-se a haver uma produção de excelente qualidade, de régua bem alta, e começamos a nos deparar com produtos que chegam com o mesmo rótulo do nosso, só que com uma coisa diferente, que é a questão do preço de entrega. Isso salta aos olhos. Eu falo no azeite, mas eu posso falar em outras coisas, como vinhos especiais, vinhos chilenos, vinhos argentinos, que muitas vezes as pessoas olham o rótulo, não, mas esse aqui é um vinho de guarda. E tu vai ver, no rótulo não tem nada de guarda. O azeite também tem isso, Flávio? O azeite, historicamente, é um dos produtos mais falsificados da história e do mundo. Nós, como consumidores de azeite no Brasil, nunca tivemos grandes referências. Então, chegavam azeites aqui para o consumo, azeites importados, no início basicamente portugueses, depois espanhóis, italianos, gregos, argentinos e chilenos, e vendidos como extra virgem. Nós mesmos não sabíamos a diferença de um extra virgem, de um virgem, ou mesmo de um azeite lampante. E começamos, sim, há muito pouco tempo, a produzir azeites de altíssima qualidade no Brasil, e aqueles que viajavam para o exterior e provavam azeites extra virgem de verdade, faziam a comparação com o que chegava aqui. E há muito tempo o Ibroliva tem feito essa denúncia, essa acusação, que a grande maioria dos azeites vendidos nos supermercados como extra virgem, eles não são extra virgem, eles são virgem ou às vezes lampante. E aí, para entender qual é a diferença entre eles, o lampante é um azeite que não passa nem pelos critérios químicos físicos e nem nos sensoriais. É um azeite estragado, é um azeite impróprio para consumo, não pode ser comercializado. E nesse laudo que foi divulgado do Ministério da Agricultura, 2 azeites, um italiano e um outro de origem portuguesa, foram classificados como lampantes, impróprios para consumo, foram fiscalizados na chegada, né, e não chegaram, inclusive, a ser comercializados, foram todos eles destruídos. Mas também tivemos ali azeites que são vendidos como extra virgem, foram pegos da prateleira do supermercado. Sim. E são virgem. Qual é a diferença entre eles? Primeiro, se eu comparar um azeite virgem, Fábio, com um óleo processado, um óleo de soja, de canola, de milho, o azeite virgem vai ser muito melhor do que o óleo refinado. Primeiro, porque ele é um suco natural. O óleo refinado passa por processos químicos para branqueamento, para tirar o cheiro, né? O azeite virgem, ele tem questões aí oleicas e que facilitam a questão cardiovascular. Então, ele é muito bom para as questões do coração. O azeite, então, virgem, mesmo tendo uma classificação físico-química diferente, vai ter uma acidez acima de 0,8%, e na análise sensorial ele apresenta defeitos, né? E esses defeitos são mofo, ranço,
gosto de azeitona em conserva, isso são defeitos do azeite que não pode ser classificado como extra virgem. E esses azeites das marcas conhecidas, né, todos eles foram flagrados tendo passado pela questão químico-física, mas não passaram na sensorial. Mas aí que eu quero te fazer uma pergunta. Me permite, assim, eu sou leigo no assunto, mas como está escrito nesses azeites? Eu já dei até o nome deles aqui no programa, no início do programa hoje, tá? São azeites que estão na ponta da gôndola, vendendo aí a um preço barato. Como é que está no rótulo escrito deles, o Dr. Flávio? Aí tem uma fraude, porque está escrito extra virgem. Certo. Né? Ele teria que estar escrito virgem. É isso que a gente quer. Nós não queremos tirar do mercado o azeite virgem, porque ele é importante, como eu disse, ele é melhor que o óleo, mas ele não é o extra virgem. Aí quando a gente compara os dois, qual é a diferença, além dos defeitos que eu falei, que são sensoriais, gustativos, né? Tem a questão para a saúde também. Né? A gente tem hoje consumido o azeite extra virgem porque já está comprovado que ele tem um auxílio nas funções cerebrais. Ele ajuda na prevenção do Parkinson, do Alzheimer. O extra virgem faz isso, o virgem não. Bom, vamos imaginar o seguinte, isso aqui deve ter alguns milhões de garrafas desses azeites famosos aqui. Eu vou citar aqui, o Andorinha, o Galo, Borges, Gomes de Costa, Felipe Bento, Carrefour, entre outras marcas. Mas tem milhões de garrafas dessas nos supermercados hoje, Dr. Flávio. Havendo esse laudo do Ministério da Agricultura, o que vai acontecer com essas garrafas que já estão expostas, estão na gôndola hoje? Nós devemos lembrar que essa análise é feita de um lote. Então, o que pode acontecer, que deve acontecer, é a retirada desses lotes. Mas esses lotes são insignificantes dentro da quantidade de azeites. Então, como a gente acha que os que estão no balcão são irmãos gêmeos desses que foram analisados, e isso a gente vem dizendo e temos certeza em falar, eles vão continuar no balcão, sendo vendidos como extra virgem, sendo virgem. Por isso que nós defendemos que a análise sensorial, ou seja, provar o azeite e aí ver se ele tem defeitos e desclassificar ele como extra virgem, seja feita na entrada, ou seja, na importação, todo o azeite importado, seja a granel ou em frasco, ele seja examinado. E Fábio, o azeite é um produto muito sensível. Esses azeites são trazidos aí em navios, em containers, passam por 63 graus na linha do Equador, não, pode até sair da Europa como extra virgem. Alguns podem sair. Acredito que não são a maioria, porque o que veio para o Brasil é o refúgio da Europa, já é um azeite velho. Normalmente o azeite velho nasce extra virgem e, como ele envelhece, ele vira virgem. Né? Mas nós queremos que seja feita essa fiscalização sensorial em todo o azeite importado. Eu andei acompanhando aqui uma questão do arroz aqui na região, é um problema sério. Inclusive, eu participei de uma reunião intermediei uma reunião e participei de uma reunião com o ministro da Agricultura na época, o Favro. E o que o pessoal do arroz queria que o Ministério da Agricultura fizesse? Fiscalização do pacote de arroz na gôndola dos supermercados. Por quê? O arroz vendido tipo 1, longo, fino, ele tem um custo, diferente de um arroz diferente na ponta, que era embalado como arroz tipo 1 fino. Então, o rótulo, a embalagem dos produtos que estão colocados na gôndola, a fraude está ali. Não tem nada contra o produto, mas a fraude é de um produto escrito no rótulo e dentro do rótulo completamente diferente, o que faz com que quem produz um arroz de qualidade esteja perdendo concorrência, né, doutor? Então, esse que é o problema, quer dizer, tu faz uma extração de um produto, consegue concluir um produto de excelente qualidade, quando tu vai para o mercado, tu concorre com a fraude. Esse é o problema. É exatamente o que ocorre com o azeite, é a mesma situação, ou seja, nós optamos aqui no Brasil por não ter condições de produzir em grande escala, em grande quantidade, pela qualidade. Então, os nossos lagares, as nossas fábricas são as mais modernas do mundo, o nosso processo é colher azeitona verde, não permitir contato dela com o solo, processar rapidamente em 8 horas para termos um azeite de excelência, um azeite de extrema qualidade, que hoje eu não minto quando eu digo que, na média, o azeite brasileiro é o melhor do mundo. E quando nós vamos aí para uma gôndola de supermercado, o azeite esse que veio já virgem, que é um azeite de péssima qualidade, melhor que um óleo
processado, mas que não se compara com extra virgem. Ele vai ter lá um preço médio de uma garrafa de 250 ml de 25, 30 reais, enquanto o azeite brasileiro, o azeite de verdade, o extra virgem, que tem todo esse processo caríssimo para ter um azeite de qualidade, está na gôndola R$ 75 reais de preço médio. Eu estou vendo... Fica, 30 contra 75, o brasileiro produz há 20 anos, esse aqui produz há 200 anos, vou optar pelo mais barato. Mas, na verdade, ele está comprando um azeite virgem que não tem as vantagens que eu disse para o cérebro, não tem as vantagens intestinais, não tem a vantagem contra a saciabilidade. A gente fala muito hoje das canetas, né? O azeite extra virgem de verdade, ele é uma caneta natural. Se eu comer uma salada com um azeite desses desclassificados e comer a salada com um azeite brasileiro de verdade, é só fazer o teste. E depois eu for para o segundo prato, uma proteína, um carboidrato, eu vou comer muito menos se eu tiver usado o azeite de verdade. Por isso ele tem essas vantagens também para a saúde. Ele tem vantagens também anti-inflamatórias que o azeite virgem não tem. Então, e é por isso que o preço é diferente, além do gosto, que é aquilo. Quem começa a provar o azeite brasileiro, o azeite gaúcho, e compara com esses azeites importados, esses azeites que foram desclassificados, vê o gosto completamente diferente. O nosso é frutado, o nosso é picante, o nosso é amargo, o nosso é novo, o nosso foi colhido, nós colhemos aí na região, Camaquã, Dom Feliciano, Sentinela do Sul, Barra do Ribeiro, nós colhemos em abril, o consumidor já está consumindo esse azeite de qualidade, enquanto o outro, na melhor das hipóteses, vai chegar 2 anos depois, e aí ele destrói. O azeite, diferente do vinho, ele estraga, ele não envelhece. Eu estou lendo aqui uma nota do Ministério da Agricultura aqui, que fala sobre todos os azeites que foram analisados aqui. A procedência portuguesa, espanhol, italiano, tem argentino, inclusive tem lotes do argentino diferentes, um que é virgem, um extra virgem da mesma marca, e tem esses outros que são o lampejo que o senhor falou, e todos esse trabalho feito pelo Ministério da Agricultura. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, não sei se caberia, mas também eu sei que é por causa do ônus e eu não sei como é que funciona isso. Mas as entidades como a Ibroliva, por exemplo, seria muito caro, e como seria, também a pergunta junto, de fazer análise dos azeites que estão na gôndola e ir denunciando periodicamente para o Ministério da Agricultura os azeites que estão desconforme com o que está no rótulo, isso haveria possibilidade ou isso é muito caro? O Ministério da Agricultura aceitaria um laudo feito por uma entidade atiçando, lembrando, motivando eles de que tem problema de rótulo e produto interno? Vamos primeiro entender também essa questão da análise sensorial. Até pouco tempo, os azeites vinham de todo o mundo para o Brasil só com análise físico-química, porque nós não tínhamos um laboratório de análise sensorial reconhecido pelo Conselho Oleícola Internacional e pelo Ministério da Agricultura aqui no Brasil. Isso é muito recente. Por isso que esses azeites começaram a ser desqualificados. Entendi. Porque antes não tinha análise sensorial, não se fazia a prova do sabor para ver se tinha defeito. Era apenas química. E quimicamente a gente sabe que podem ter intervenções aí que corrigem defeitos quimicamente e o laboratório, então, valida. Mas quando passa pela análise sensorial, né, da prova do azeite, aí não passa se tiver defeito. E o Ministério só faz 3 anos que começou a fazer essas análises. E não tem braço hoje para fazer análise. Nós vamos ter agora uma segunda turma que vai ser aprovada em Porto Alegre, na 3ª etapa de um curso que esse Conselho Oleícola Internacional está fazendo. Nós queremos, sim, que tenha um maior número de laboratórios em condições de fazer isso. Não se pode fazer um laudo, uma análise, e a partir de um laudo particular, isso ser retirado. Passa pelo Ministério, como o Ministério da Agricultura disse aí nas suas notas, se admite contraprova, né? Então aquele azeite pode pedir contraprova, mas quando fala em gôndolas, para a gente entender um pouco como é que foi o início disso. Há uns 6 anos, o Ibroliva pegou azeites de gôndola e mandou para serem analisados, porque nós desconfiávamos do preço e do gosto, né? E mandou ser analisado no Uruguai, né? E aí bateram como não extra virgem e alguns como lampante. Nós fizemos aí uma denúncia para o Ministério da Agricultura. E essa denúncia não andava.
Paralelamente, o Ministério Público Federal, em São Paulo, entrou com uma ação contra o Ministério da Agricultura para tirar e reclassificar esses azeites, né, na defesa do consumidor, e só por isso é que nós tivemos a análise feita pelo Laboratório Oficial do Ministério da Agricultura. Não foi questão de rotina, eles foram na gôndola porque o juiz mandou. Entendi. Dentro do processo, senão não aconteceria. Então, tudo isso veio a público, por quê? Porque teve um processo judicial pelo Ministério Público Federal de São Paulo, que obrigou o laboratório do Ministério da Agricultura a fazer a análise do azeite que está no supermercado. E aí, como nós esperávamos, as grandes marcas, essas que tu falasse aí o nome, sim, elas foram desqualificadas, porque, como nós já sabíamos, não é virgem, até pelo preço, né? Não é extra virgem, é virgem, e em alguns casos lampante. Uma pergunta, qual é a duração de um azeite? Nós falamos o seguinte, aqui, eu participei de uma extração de azeite aqui em Dom Feliciano, no Costa Doce, em abril, no evento, e como tu disseste, fizeram a extração, já estava na garrafinha logo em seguida. Quanto tempo dura, qual é a validade de um azeite extra virgem dentro da garrafa? Tem muitas questões aí de variações. Por exemplo, tem algumas variedades de azeitona que são mais estáveis. Por exemplo, se eu pegar a coratina, que é originária da Puglia, que vários gaúchos produzem azeite de coratina, ela dura mais. Né? Tanto que lá na Itália, ela é considerada a ressuscitadora de azeite. O azeite está morrendo, está com defeito, pega a coratina, ela faz um milagre ali, porque ela tem muita durabilidade. Se nós pegarmos a arbequina, que é uma azeitona do gosto até do brasileiro, porque ela é mais suave, ela dura bem menos, né? Como a gente faz uma extração mais cedo, ela pode durar 2 anos, mas na Europa, ela no máximo dura 18 meses, e não é do momento de envasar, é do momento de extrair. E esse é outro ponto, a gente falou em garrafinha de azeite. Nas garrafas dos azeites brasileiros, consta lá a data da extração e a data do que foi envasado. Nos azeites que vêm de fora, não tem data da extração, só quando foi envasado. Pode estar lá 3 anos dentro do tanque, o azeite que nasceu extra virgem perdeu essa qualidade, ele é envasado e mandam aqui para os índios consumirem o azeite que sobrou lá como se fosse extra virgem. Pois é. Nós agora estamos com um problema com a comunidade europeia, que está começando está definido que vai parar de comprar carne brasileira. Hoje a Noruega também avisou, não comprarão mais carne brasileira a partir de setembro, se não me engano, por problemas que eles entendem que não é uma carne saudável para eles comerem. Mas nós aqui aceitamos produtos com rótulos e conteúdos diferentes, né, doutor Flávio? Exatamente. Nós sabemos que não temos capacidade produtiva no Brasil para garantir o consumo brasileiro. Ou seja, nós temos no máximo 2% do consumo nacional. Então, nós precisamos de azeites importados para o abastecimento aqui da população. Mas nós queremos eles bem classificados. E hoje mesmo eu estava lendo essas notícias em jornais da Grécia e em jornais da Itália. Essas notícias sobre a desclassificação dos azeites estão repercutindo em todo o mundo, no mundo do azeite principalmente, né? E o que a gente espera é isso. Nós não queremos que saia do mercado o azeite virgem, mas que ele coloque lá no rótulo que ele é virgem e não extra virgem como que nós produzimos no Brasil. Eu acho que tem que ter o rótulo e o produto tem que ser igual. O problema é que o Brasil não, como tu disseste, o Brasil não tem braço para fiscalizar. Tem dificuldade disso, né? E só fiscaliza porque alguém mandou, determinou, quer dizer, não é uma coisa de rotina, né? E acaba tendo isso. A produção, só vamos falar um pouquinho da produção nacional agora, que terminou a colheita agora há pouco. Como é que foi a produção, doutor? Esse é um dos grandes desafios que nós temos também no Brasil, que é da estabilidade produtiva, né? Nós somos muito novos, né? Há 20 anos que a gente produz aí azeitonas para transformar em azeites de forma comercial e estamos aprendendo, errando muito. A oliveira sofre muito com a umidade. Então, nós tivemos os últimos 2 anos, antes dessa safra de 26, péssimos aqui no Rio Grande do Sul, em função das chuvas, das questões climáticas, muito longe do nosso recorde histórico no Brasil, sim, que era de 690 mil litros, que foi em 2023. Mas a gente tinha um sonho de esse ano, como as condições climáticas foram favoráveis
tanto no Rio Grande do Sul, que é o principal polo produtor, como na Mantiqueira, que nós tivéssemos aí um recorde de produção. Eu tinha até um sonho de encher a boca e dizer, produzimos 1 milhão de litros de azeites no Brasil esse ano. E fomos surpreendidos favoravelmente. Então, hoje nós tivemos em 2026 o recorde histórico, que era de 690 mil litros, produzimos 1.434.000 litros de azeites no Brasil. Só no Rio Grande do Sul, 1.170.000, 250 mil na Mantiqueira, 10 mil em Santa Catarina, em torno de 2.500 no Paraná e 1.500 no Espírito Santo. Que loucura! Quase 1,5 milhão. Tá? Que legal, 1.170.000 litros no Rio Grande do Sul, hein? E isso aqui satisfaz 2, 3% do consumo nacional. No máximo aí 2%. No máximo 2%. Acho que não chega aos 2%. Tem mercado para crescer aqui, hein? Barbaridade. Tem mercado para crescer, mas nós estamos enfrentando dificuldades para vender a nossa produção de 2026, porque a gente nunca teve o azeite importado extra virgem tão baixo. Então é aquilo que eu falei, o nosso azeite é oferecido a 250 ml a R$ 75,00 em média, e aquele dito extra virgem, que na verdade é virgem, vendido a 25. Aí, com toda essa produção, a gente está com dificuldade do escoamento da safra. Por isso que a gente tem os canais principais de venda dos produtores brasileiros é a venda direta, né? Por sites, por compra, não é nos balcões de supermercados, porque eles giram muito pouco nos balcões de supermercados. Alguns empórios realmente têm azeite. Mas vocês estão fazendo um baita trabalho aí, estou seguido vendo degustação, promoção de vocês aí em praças, em eventos. É muito legal isso, doutor Flávio. Tia, muito obrigado pelo carinho aí. Olha, parabéns aí pela essa motivação toda. E nós temos que, no Brasil, começar a comprar coisas legais, interessantes, boas, de qualidade, mas temos que ser honestos no que tem dentro e o que tem fora do rótulo, né? Exatamente. A gente faz aquele convite, né, para o consumidor que consuma azeite brasileiro, consuma azeite de produtor que vocês conhecem e que podem reclamar se tiver algum problema. Nós achamos que não vai ter problema, mas consumam o azeite brasileiro e o gaúcho. Mas agradeço sempre a Acústica por abrir esse espaço para a indústria do azeite brasileiro. Obrigado, amigo. Um abraço para vocês. Forte abraço. Esse é o doutor Flávio Albino Filho,